nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, vocês estão felizes? Meu Deus, que nuvem de glória é essa? Que nuvem de glória é essa? Eu estava ali, Senhor, por mim já acabava o culto, Pai, porque a manifestação que o Senhor tem feito em nosso meio já foi algo que me impactou. Mas eu creio que Deus tem algo para falar ao seu e ao meu coração. Vocês creem? Vocês recebem isso? Para mim é um grande prazer, é uma alegria imensa, né? Estar aqui na minha casa, podendo ministrar, podendo liberar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele tem falado. E nós somos privilegiados de ter uma igreja, uma casa, em plena quarta-feira, está repleta desse jeito. Se considere um privilegiado do Senhor, um escolhido do Senhor. Porque em outros tempos você não estaria aqui, você estaria perdido em qualquer lugar, e menos, mas o Senhor te achou. Amém? O tema deste mês fala sobre a graça maravilhosa. Quando o pastor Jadson me lançou o desafio de estar ministrando hoje, ali o Senhor já começou a me impactar, porque é algo que forja muito o nosso coração sobre a graça maravilhosa. E eu não sei como que está a sua expectativa, mas a minha expectativa está lá no alto, porque eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para falar ao seu e ao meu respeito, no seu e no meu coração. Palavras serão liberadas, chaves serão liberadas, basta que você esteja com o seu coração aberto. Será algo impactante esse mês. Esse mês será um divisor de água para a sua vida, se você entender o que é a graça maravilhosa de Cristo. Você pode estender as suas mãos? Você pode erguer sua mão e declarar: Jesus, obrigado por manifestar a sua graça sobre a minha vida. Jesus, obrigado por manifestar a tua graça sobre a minha casa. Comece a declarar, comece a orar, comece a trazer a presença do Pai, porque quando nós começamos a trazer a presença, uma nuvem de glória adentra na casa do Pai, uma nuvem de glória adentra sobre o seu lar, sobre o meu. Glória a Deus. Jesus, obrigado, Senhor. Olá, baixo. Obrigado, Jesus. Oh, nós te amamos, Pai. A tua noiva está aqui, Senhor. Nós já podemos sentir o Senhor na casa, o Senhor mover. Oh, aleluia. Meus irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Obrigado, Cláudio. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Jesus, todos acharam? Amém? Quem não achou, EBD. Todo domingo, ó, minha avó está ali, gente. Meu Deus, que glória. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o texto aqui de Lucas 19 nos fala sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Esse encontro aconteceu em Jericó, uma cidade muito importante na época por causa do comércio, e muita gente passava por ali, muitas pessoas, e era nesse lugar que Zaqueu trabalhava, era nesse lugar que Zaqueu ele exercia a função dele. Zaqueu ele era chefe dos publicanos, os cobradores de impostos. Eles eram judeus, mas trabalhavam para o governo romano. Eles cobravam impostos do próprio povo. Por isso eles eram muito rejeitados. As pessoas o viam, observavam Zaqueu e aqueles que trabalhavam como traidores, desonestos, corruptos. As pessoas o viam como traidores, mas Zaqueu, ele pagava um preço alto por causa disso. Zaqueu naquela época ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha status, mas ele ainda tinha um vazio dentro dele. Zaqueu não era acostumado a ser convidado para uma casa, para um jantar. Zaqueu ali, ele era considerado como um homem que quem estivesse perto sujaria ali a posição, ou seria um homem que ninguém considerava, ou considerava como um ladrão, como um corrupto. E nós podemos ver que Zaqueu, apesar de tudo isso, um dado momento ele queria ver Jesus. E apesar dele ter dinheiro, isso nos ensina algo muito importante. O dinheiro ele não preenche o seu coração. O dinheiro ele não cura as suas feridas. A posição não resolve a dor da sua alma. Existem vazios que só o Senhor pode preencher. Você pode estar hoje aqui pensando: Jesus, eu preciso conquistar, eu preciso avançar, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso ser uma pessoa bem sucedida, mas muitas vezes o Senhor está falando para você: meu querido, você está querendo preencher algo que o dinheiro não pode preencher. E esse vazio somente pode ser preenchido por Jesus. Zaqueu ele era um homem de baixa estatura, e não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E aqui eu quero abrir um parênteses. O povo bravo são os baixinhos. Meu Deus, os baixinhos, eu tenho um amigo que é desse tamanho assim, é militar também. Pensa no menino bravo. Mas aqui nós temos os baixinhos que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos aqui baixinhos que são convertidos ao Pai, são mansinho, abraça. Não é não, Dudu? Bonzinho. Fecha parênteses. E nós podemos supor que Zaqueu ele era um homem bravo, rude. Mas Zaqueu naquele momento ele faz algo diferente. Ele corre e ele sobe em uma árvore. Ele não decide ficar parado. Muitas vezes são pessoas, situações, erros ou até vergonhas que nos impedem de aproximar de Jesus. Assim como o pastor Jadson falou hoje, buscar Jesus exige atitude e humildade. Apesar de Zaqueu ter dinheiro, aquele dinheiro que ele tinha não poderia comprar uma visita do mestre. E podemos deduzir que o Deus de Zaqueu era o dinheiro, sim ou não? Mas acontece algo lindo no meio de tudo isso. Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, ei Zaqueu,
Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus chama Zaqueu pelo nome. E aqui nós podemos ver que Jesus fala para Zaqueu que convém que eu pouse hoje na sua casa, convém que eu faça morada hoje na sua casa. Ali Jesus não foi convidado, mas ele se convida para entrar na casa de Zaqueu. E a reação das pessoas em volta ali era reclamação, murmuração. Eles começaram a criticar, começaram a julgar o posicionamento de Jesus. E aqui nós podemos ver que a religião sempre se incomoda quando a graça a alguém que aos olhos humanos não merece. Mas Jesus mostra que o reino de Deus, ele não funciona de aparência, ele funciona pelo amor, ele funciona pela graça. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, algo começa a mudar. Jesus não precisou fazer nada, Jesus não precisou dar um sermão ali em Zaqueu, nem fazer alguma exigência. A presença dele foi suficiente. Queridos, a presença de Jesus vale mais. A presença de Jesus vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que a fama. A presença de Jesus vale muito mais. A presença de Jesus nos constrange. Basta o Pai entrar na sua casa que Ele vai trazer a cura, a transformação para a sua vida. Será que você pode declarar: Jesus, somente a Tua presença me basta, Pai. Somente Tua presença me basta, Senhor. Oh, o Pai está na casa. Sim, Jesus. Tua presença. Oh, escute, Zaqueu decide mudar suas atitudes. Ele reparte seus bens e devolve. Ele reparte seus bens e devolve para quem ele tinha em algum momento fraudado. Isso nos mostra que a graça não apenas perdoa, ela transforma. Quem encontra Jesus não continua do mesmo jeito. Então Jesus ele declara aqui, ó: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. A salvação alcançou Zaqueu e tudo o que envolvia a vida dele. E o texto aqui, ó, ele termina dizendo, nos lembrando do propósito de Jesus. Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Ele veio salvar e buscar quem estava perdido. O Senhor hoje ele fala para você: eu venho salvar, buscar. Se você está perdido, o Senhor fala: ei, meu filho, eu vim aqui para te encontrar. Eu vim aqui para te encontrar e dizer: eu, meu filho, eu te curo, eu te saro, eu limpo o seu nome. Meus irmãos, essa história pode ser uma história antiga, mas ela acaba sendo muito atual. Porque Zaqueu hoje, muitas vezes, somos nós. Somos nós quando estamos bem por fora, mas quebrados por dentro. Somos nós quando tentamos preencher vazios com coisas que não resolvem. Somos nós quando achamos que ninguém nos vê, mas eu quero te dizer: o Senhor Jesus te vê. O Senhor Jesus contempla o meu e o seu coração. O Senhor Jesus, Ele vê a sua alma, Ele vê a sua aflição, Ele vê o seu coração. A graça não é algo distante. A graça do Pai, ela nos enxerga. A graça, ela nos chama pelo nome. A graça, ela entra na minha casa, entra na sua. E a graça, ela tem um nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. A graça tem um nome, que o nome é Jesus Cristo. Eu não sei se você entendeu que nome que eu estou falando. Já era para você estar glorificando. A graça que entra na minha e na sua casa, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Glória a Deus!
essa graça. Aplauda o Senhor. E aqui nós podemos ver, no primeiro versículo, o texto começa dizendo: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Jesus, ele não estava parado. Naquele momento Jesus, ele estava em movimento. Isso nos confronta, porque muitas vezes queremos ouvir o Senhor, mas nós estamos parados. Enquanto o Senhor está em movimento, você não pega, você não toma uma posição. Mas nós muitas vezes precisamos encontrá-lo, precisamos descer da árvore para que o Senhor possa falar. Muitas vezes nós estamos com pressa, sem tempo de orar, sem tempo de ler a Bíblia. Ali nós podemos imaginar que Zaqueu, ele tinha muitos afazeres, sim ou não? Mas assim como nós, naquele momento Zaqueu, ele priorizou um encontro com Jesus. E o Senhor muitas vezes ele tem nos confrontado e falando: ei meu filho, qual o momento que você vai parar e vai marcar um encontro comigo? Meus irmãos, Jesus está passando e a pergunta é: nós estamos percebendo? Jesus, ele está passando, ele está falando, mas será que nós estamos percebendo? Será que nós estamos dando ouvido àquilo que o Senhor tem falado nas ministrações? Será que o nosso posicionamento tem sido um posicionamento de humildade? E o texto ele continua dizendo, lá no versículo 3, ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. Zaqueu, ele tinha um motivo, mas ali ele tinha uma dificuldade, um obstáculo no meio do caminho, mas isso não impediu dele romper e ter um encontro com o Mestre. Meus irmãos, as nossas dificuldades não podem anular o desejo de encontrar o Mestre. Pare de olhar para as suas limitações, pare com desculpas, pare de colocar a culpa na igreja, no líder. O Senhor fala: meu filho, eu preciso que você avance, eu preciso que você se posicione, eu preciso que você dê o primeiro passo. E aqui nós podemos ver que ele fez a diferença, e a diferença está na decisão. E aqui eu faço uma pergunta: você vai parar por causa da dificuldade, ou vai se posicionar independente dela? Porque o Senhor falou que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor fala para você, meu querido, tem de bom ânimo, não pare por causa das dificuldades, avança, independentemente da sua aflição. E nós continuamos vendo aqui no 4, assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo. Aqui está a decisão de Zaqueu, ele corre, ele se expõe. E nós podemos ver que naquela época não era costume de uma pessoa que tinha posse, de uma pessoa influente, se posicionar ou correr daquela forma. Ele estava no meio ali das pessoas a qual ele cobrava impostos, a qual as pessoas odiavam a Zaqueu. Mas ele não se importou, ele falou assim: não me interessa se vão me julgar ou não, mas hoje eu preciso conhecer esse Jesus. Não importa o que vai acontecer, eles não estão me deixando passar, eu vou correr à frente e vou subir a árvore. Zaqueu deixou o orgulho de lado e entendeu que buscar a Jesus exige atitude. Buscar a Jesus exige atitude da minha vida, da sua vida, para que nós possamos viver o extraordinário. Não dá para querer mudança vivendo do mesmo jeito. Não dá para querer mudança vivendo em 2025, vivendo o que você viveu em 2025, agora em 2026. Meu Deus, estou perdido aqui na data, hein, pastor? O Senhor, Ele exige de nós uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Zaqueu, ele escolheu a exposição ao invés da acomodação. Ele entendeu que ver Jesus era mais importante que preservar a sua imagem. Quantas vezes nós deixamos de subir na árvore porque temos medo do que vão dizer de nós, medo de parecermos fracassados, medo de admitir que nós precisamos de ajuda.
medo de reconhecer que algo precisa ser mudado. O Senhor Jesus, Ele está passando, e muitas vezes pode ser a sua última oportunidade. Pode ser a última oportunidade que o Senhor está falando: ó, eu vou passar só mais uma vez. Se você não entender, você vai perder essa chance. Eu vou passar só mais uma vez. Eu vou liberar uma palavra só mais uma quarta-feira. Muitas vezes o Senhor está falando para você: meu querido, atente, atente, pode ser a última hora, e a graça está passando ao seu lado e você está desapercebido. O Senhor fala para você hoje: suba na árvore, que eu vou te ver. Oh, aleluia! A decisão, o movimento, o posicionamento de Zaqueu fez com que ele fosse alcançado. E no versículo 5, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, convém hoje pousar em sua casa. Ou seja, o Senhor Jesus estava falando assim: ei, Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Eu quero ir na sua casa. Imagine Jesus falando para você hoje: ei, meu filho, eu quero ir na sua casa. Você não me convidou, mas eu estou falando: eu quero ir na sua casa. Meus irmãos, esse versículo é pura graça. Jesus chama Zaqueu pelo nome, e eu já quero declarar: estenda sua mão. A graça tem o poder de devolver a minha e a sua identidade. A graça tem o poder de devolver a minha e a sua identidade. Eu não sei qual é o rótulo que estão colocando sobre a sua vida. Eu não sei qual é o nome que estão te dando, mas o Senhor Jesus, Ele te chama pelo nome. Irmãos, imagina comigo, Zaqueu, sabendo quem ele era, em cima da árvore, e de repente o mestre, o Jesus, olha para ele e chama ele pelo nome dele. Eu? É você, Zaqueu. É você, Zaqueu. A graça te alcançou, Zaqueu. Oh, aleluia. Ali naquele momento, Zaqueu: Senhor, mas eu sou conhecido como ladrão, como corrupto, mas o Senhor me chama pelo meu nome. Jesus, Ele não se preocupa com os rótulos que o mundo coloca sobre você. Jesus, Ele sabe o seu nome. E hoje Ele está falando: ei, meu filho, eu estou aqui para restaurar a sua vida. Eu estou aqui para reafirmar a sua identidade. Pode ser que você entrou hoje aqui sem saber até mesmo o seu nome, mas o Jesus fala para você: meu filho, eu sei o seu nome. Eu te chamo pelo seu nome. Eu te chamo pelo seu nome. Eu chamo você pelo seu nome. Eu sei o seu nome, Luigi. Jesus sabe o seu nome. Oh, aleluia. Zaqueu foi visto pela própria graça, que é Jesus. O que Zaqueu poderia receber além daquilo, meus irmãos? Não fomos nós que primeiro vimos Jesus, mas o Senhor, Ele te viu desde o ventre da sua mãe. O Senhor Jesus, Ele sabe o seu nome desde o ventre da sua mãe. Em João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. E Jesus diz uma palavra que muda tudo, meus irmãos. Naquele momento ali as coisas já começaram a mover. As coisas já começaram a mover. Zaqueu ouviu o nome dele, e o Senhor fala assim: Zaqueu, hoje, Zaqueu, hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é mês que vem. O Senhor fala assim: é hoje, não é quando for melhorar. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está falando com você. Não é quando você estiver resolvido, não é quando tiver uma visitação, não é quando a sua casa estiver arrumada, não é quando você estiver tudo bem, é hoje. É hoje. Oh, aleluia. Lá baixo, canta lá, é hoje. Meu Deus,
É hoje, meu querido. É hoje. Você pode ter vindo, Senhor, eu vou quarta-feira, Jesus, mas eu vou me entregar para o Senhor só domingo. Eu vou hoje, quarta-feira, mas eu vou resolver minha vida só domingo. Mas o Senhor fala: meu filho, é hoje. É hoje que eu quero ter um encontro contigo. Jesus não diz para Zaqueu: Zaqueu, posso entrar? Ele diz: eu quero ficar, Zaqueu. Zaqueu, eu estou me convidando, Zaqueu. E não é uma visita rápida, é uma permanência. O Senhor, Ele quer entrar na minha e na sua casa. O Senhor, Ele quer fazer permanência. E o Senhor fala: ei, meu filho, eu estou me convidando. Hoje, meu filho, com a graça eu estou me convidando. Deixa eu entrar na sua casa. Nós podemos ver que no versículo 6, a história continua dizendo: então, desceu rapidamente e recebeu com alegria. Zaqueu desceu depressa. Zaqueu não pensou duas vezes. Quem entende a graça de Deus, quem entende a graça do nosso Senhor Jesus, não deixa para amanhã, acessa hoje. Quem entende o que Deus tem para fazer, não deixa para amanhã, faz hoje. Não adianta o arrependimento, não adia as mudanças. A graça, ela não combina com adiamento. A graça recebida gera resposta para a sua vida. Zaqueu não falou: Senhor, eu vou arrumar minha casa primeiro. Mas ele desce na hora, porque Zaqueu entendeu que aquela era a hora. A pergunta hoje é: qual tem sido a sua resposta? Jesus fala para você hoje: meu filho, desce, desce. A sua resposta tem falado: Senhor, eu já estou indo, Jesus. Jesus, já estou indo. Ou você está falando: Jesus, eu tenho muita coisa para arrumar ainda, minha casa não está arrumada. Senhor, eu ainda preciso conquistar, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso terminar minhas coisas aqui ainda. O Senhor fala: meu filho, desce agora, não pensa uma nem duas vezes, desce. Até quando nós vamos continuar adiando aquilo que Deus tem para fazer? Igreja Batista da Graça, o Senhor Jesus tem algo extraordinário para fazer nessa cidade, mas o Senhor pergunta para você hoje: até quando você vai deixar para amanhã? Até quando nós, igreja, vamos deixar para amanhã? Existe um povo que precisa ser impactado pela graça. Existe um povo que precisa ser impactado pelo amor de Cristo. Quantos estão dispostos a se entregar a esse ano de 2026 e fazer a diferença para o Senhor? Erga a mão. Eu não sei se você entendeu. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus tem para fazer em Taubaté. Eu não sei se você entendeu. Eu não quero ficar. Se você não quer, adore a Ele. Erga sua mão e fala: Jesus, eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. E no texto 7, o povo ele começou a se queixar, o povo ele começou a reclamar. Como assim, Jesus? Como assim, Jesus? O Senhor vai na casa desse homem? Como que você vai na casa de Zaqueu? Ele é judeu como nós e cobra impostos. A graça sempre incomoda quem acha que merece mais. A graça sempre incomoda quem acha que merece mais. Enquanto Jesus estava celebrando o encontro, a multidão estava reclamando o merecimento. Como assim, Jesus? E Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém merece. Ninguém merece, a graça ela é imerecida. O Senhor faz porque é Ele que quer fazer. A graça ela incomoda quem mede as pessoas pelo passado.
O Senhor fala: eu não olho para o seu passado, eu restauro. A graça confronta uma religiosidade que prefere a indiferença do que a misericórdia. E aqui tem algo que precisa ecoar dentro de nós. Quando Jesus alcança alguém quebrado, nós devemos celebrar. Jesus vai alcançar o seu vizinho perturbado lá, você precisa celebrar. Jesus vai alcançar o seu chefe que te persegue, você precisa celebrar. Quem somos nós? Vou falar: Senhor, mas o Senhor curou meu chefe, ele me persegue, ele deixa o cão agir na vida dele. O Senhor fala: meu filho, nem você merece a graça, ninguém merece, eu faço porque eu quero. Então hoje o Senhor, Ele nos traz a memória, nos traz a consciência que nós precisamos abaixar e olhar: Senhor, obrigado Jesus, eu não mereci, o Senhor curou o meu chefe, o Senhor restaurou o meu vizinho perturbado. Senhor, obrigado porque nós dois não merecemos, mas o Senhor morreu na cruz do Calvário, por mim e por ele. O mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, é o Jesus que um dia entrou na minha e na sua casa. Ele nos limpou, nos libertou, restaurou e nos transformou. Irmãos, quantos de nós temos passados no Senhor? E hoje nós estamos vivendo a graça, vivendo uma palavra, vivendo um momento maravilhoso, e muitas vezes nós achamos que nós somos melhores que alguém. Não, nós não somos melhores que ninguém. Nós precisamos ansiar e ver esse povo curado, ver esse povo transformado. E aqui nós podemos ver no versículo 8, e aqui eu posso colocar como uma parte mais linda dessa história. Zaqueu disse: darei metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, devolverei 4 vezes mais. Ei, meus irmãos, aqui está o fruto. Jesus, Ele não mandou, Jesus, Ele não exigiu, Jesus sequer tocou no assunto de imposto. E Zaqueu já começou: ei Senhor, eu já vou dar, Jesus, aqui ó, metade do que eu ganhei, e se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E o Senhor já fala: Deus, esse Senhor está passando aí. Fala: Jesus, eu pequei, Jesus. Senhor, eu pequei, mas tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu vou me entregar em 2026, eu vou fazer muito mais, Senhor. Eu vou me lançar, Jesus. E o Senhor fala para você: ei meu filho, se lança, se entrega, porque a graça dele nos constrange. A graça tocou o coração de Zaqueu, e ali aconteceu uma mudança. A graça verdadeira, ela muda pessoas. Se você está numa caminhada e até hoje não mudou, é porque você não permitiu que a graça entrasse dentro de você. Porque a partir do momento que a graça entrar em você, ela vai vir o perdão e vai vir a transformação. Quem é transformado em Jesus Cristo não volta para trás. Quem é transformado em Jesus Cristo não volta para o passado, não fica no passado, não fica na acusação. Quem é transformado em Jesus, ele dá fruto, ele frutifica e alcança outras pessoas. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, se as nossas atitudes não mudaram, é porque ainda nós não abrimos a porta. Se nós continuarmos repetindo os comportamentos, nada vai acontecer na sua vida. A graça está passando aqui hoje, mas a graça, ela não entra com força. Ela não rompe a porta do seu coração. Ela respeita a sua escolha. Ela bate, ela chama, ela espera a permissão. Ah, meu querido. Ah, meu querido, mas quando você abre a porta, ei igreja, quando você abre a porta, a graça entra e inunda o seu coração. Ela muda a sua geração, ela muda o seu passado, ela muda os seus rótulos. Eu não sei se você entendeu o que o Senhor já fez na sua vida até hoje, mas quando a graça entra, ela transforma, ela muda.
Para de resistir à graça. Abra a porta. Para de resistir ao nome de Jesus. Ele já escreveu algo sobre a sua vida, sobre a sua história, mas você ainda continua, nós ainda continuamos rejeitando essa graça. Nós continuamos muitas vezes nos acovardando, Senhor, mas o que vai acontecer? E nós podemos ver que no versículo 9, o Senhor diz: hoje houve salvação nessa casa. A salvação alcançou Zaqueu, e eu quero declarar que hoje vai chegar a salvação na sua casa. Hoje chega a salvação para os seus filhos. Hoje chega a salvação para a sua geração. Hoje chega a salvação para a sua casa, para a sua família, para a sua geração, para os seus. Hoje a salvação chegou na sua casa. Creia. Você tem um filho que está fora dos caminhos, a graça está indo lá na sua casa agora. Seu marido foi embora, a graça está indo alcançar ele para restaurar o seu casamento. Você perdeu o emprego, a graça está aí na sua frente para abrir as portas e escancarar tudo em sua vida. Mas tudo começou porque Zaqueu decidiu abrir a porta. A graça está disponível, ela é oferecida a todos. Zaqueu se converteu porque a graça de Deus o alcançou. Porque somente a graça seria capaz de levar um homem como ele fazer algo tão extravagante. Somente a graça poderia fazer algo tão extravagante na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era preso ao dinheiro, mas ali ele falou: Senhor, eu restauro 4 vezes mais. Isso evidencia de um coração alcançado pela graça, porque quando a graça entra, o ego cai. Quando a graça te alcança, esse ego que está dentro de você, dentro de mim, ele cai, porque nós sabemos que nós não somos merecedores. Quando a graça entra, a avareza perde a força. Quando a graça entra, os que antes eram intocáveis, agora passa a ser entregues. Aquilo que era fechado, que você guardou, que você não deixava o Senhor fazer, Ele começa a mover, Ele começa a movimentar. E nós vamos para o último versículo, que diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. E aqui nós podemos ver o resumo do Evangelho. Jesus veio buscar, não esperar. Jesus veio salvar, não condenar. A escuridão acabou e a graça invadiu a vida de Zaqueu. E hoje o Senhor está chamando você pelo seu nome. O Senhor fala: hoje eu quero entrar na sua vida. Se coloque de pé. Talvez você hoje está falando aí: pastor, eu conheço a Bíblia do início ao fim, mas o Senhor fala: aí meu filho, a minha graça te basta. Não adianta nós conhecemos a Bíblia do início ao fim, se nós não entendemos o que é a graça do Pai. Você pode ter entrado aqui: pastor, eu não sou digno, pastor, eu sou um pecador, e o Senhor fala: meu filho, a minha graça te perdoa e te transforma. Hoje Jesus está passando, hoje Ele está te chamando, hoje Ele está batendo a porta. Hoje é dia de salvação e recomeço. E aqui eu já quero fazer um convite para você que entendeu que a graça precisa alcançar a sua casa. Assim como Zaqueu subiu a árvore. Muitas vezes você pode estar falando: pastor, eu já subi a árvore, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui me dedicando, mas o Senhor fala assim: ei meu filho, desce porque eu tenho um encontro com você hoje. Desce porque eu tenho um encontro, tem algo para fazer na sua casa. Então o Senhor fala para você: desce da árvore, porque convém que eu deite hoje na sua casa. E enquanto o Mitra estiver louvando, saia do seu lugar e receba essa palavra que nós iremos orar para você. Não se desconecte.